Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso, em especial os alunos da turma 200 do turno matutino. Sejam todos bem-vindos ao comentário do gabarito, da nossa última atividade avaliativa do segundo período de 2021, que trabalhou a literatura colonial brasileira, enfocando esses três movimentos literários ou artísticos, que foram o quinhentismo, o barroco e o neoclassicismo. Na nossa segunda atividade avaliativa, nós fizemos uso de três pequenos fragmentos de textos. Um representando o quinhentismo brasileiro, que foi um pequeno fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. O segundo fragmento trabalhou um poema do Gregório de Matos. E o terceiro e último, um fragmento de lira do neoclássico Tomás Antônio Gonzaga. Então, cada fragmento deste tinha de 6 a 7 informações que poderiam ser verdadeiras ou estarem incorretas ou corretas. Nós conheceremos a legenda e você já conhece mais à frente. Então aqui nós temos o primeiro fragmento, que foi um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. Então ele foi retirado estrategicamente trechos do decorrer da carta, Carta essa que já fora trabalhada por nós. Eu não vou nem proceder à leitura e vou fazer referência ao texto apenas aqui nas afirmações que estão mais abaixo. Então, importantíssimo frisar aqui o enunciado da questão, que muita gente pecou, errou. Então, agora, depois da leitura do fragmento, agora leia atentamente as informações abaixo e coloque nos colchetes aqui 1 para a afirmação que estiver correta, certo? 1 para a correta e 2 para a afirmação que estiver incorreta. E aqui nós temos um diferencial, se existir, ou seja, se existir informações incorretas ou se existir informação correta. Vamos lá, a primeira afirmação. Na carta, é possível identificar choque e estranhamento entre as diferentes culturas, assim como perceber a iniciativa portuguesa de tomar posse da terra. Ora, logicamente, que logo no primeiro parágrafo, no primeiro fragmento, quando ele diz que os índios chegaram ao navio, quando eles foram um dos muitos encontros deles, e dormiram de qualquer maneira, deitaram-se no chão, de costas, quando ele diz na alcatifa, no caso num tapete, e eles observaram o jeito que eles estavam, como por exemplo, eles não cuidavam das suas vergonhas em esconder. Então já se mostrou esse choque, que os portugueses eles andavam sim vestidinhos e não andavam mostrando tudo como os índios, Então a primeira afirmação é 1, correto. De acordo com os rituais católicos descritos na carta, a Igreja Católica apoiava a iniciativa das navegações portuguesas porque ia de encontro aos princípios da instituição sobre as explorações do mundo. Claro, quando ele diz aqui que uma das preocupações foi justamente realizar uma missa, um sermão naquele lugar, tal. E lá no final também, quando ele fala o melhor fruto que pode se tirar da terra me parece ser salvar essa gente, quando ele fala em salvação, é justamente que a Igreja Católica ela se instale nessa nova terra para adquirir novos cristãos. Então, mais uma vez, a afirmação está correta. No relato do autor,
há referências aos habitantes como seres que, na sua visão, seriam selvagens. Olha só, muitas e muitas, em muitos e muitos trechos, ele faz referência a isso. No segundo parágrafo, quando ele diz: deduzo que essa gente que é gente bestial e de pouco saber. Quando ele diz que é bestial, é um ser bruto, selvagem. Então, também é verdadeiro, né? É correta a afirmação. O que mais? A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que relata o estado da tripulação durante o tempo em que esteve aportada nas terras encontradas. Sem dúvida nenhuma, não é a única, mas é a principal, até pelo fato de ter sido o primeiro documento escrito. Também está correto. Apesar do grande interesse sobre a terra recém-descoberta, aquela expedição de achamento garantiu a posse do lugar, mas não deixou ninguém aqui para vigiá-la. Não deixou mesmo. Eles todos retornaram, ou quase todos. Há uma referência de um dos servos, né, vamos dizer assim, um degredado, que fugiu e ficou entre os índios, mas ele não ficou oficialmente para vigiar essa terra. Então eles reconheceram, eles só vão voltar cerca de 10 anos depois, quando a Espanha já estava se aproximando para o domínio dessa terra aqui brasileira. Mais uma vez está certo. A carta de Pero Vaz de Caminha não reproduz fielmente o que aconteceu durante a estada da armada de Pedro Álvares Cabral, pois a função do escrivão era somente relatar o achamento da terra. Olha só, não reproduz fielmente em diversas situações. Em algumas, por exemplo, ele apenas colocou na carta aquilo que ele ouvira dos outros oficiais. E outra coisa também, em algumas situações, ele fantasia, né, muito, como por exemplo, quando ele fala aí da primeira missa, ele diz que os índios, por exemplo, estavam muito atenciosos. Mas como que eles estariam atenciosos se eles não conheciam aquele povo e tão pouco entendiam a língua? Como é que eles poderiam estar tão atenciosos assim? Então ele fantasia muito. Fica evidente pela descrição do autor que a coroa portuguesa não demonstra tanto apreço às crenças e aos costumes dos habitantes da terra descoberta. Em diversas situações do trecho em questão, ele diz que é um povo, diz que os indígenas é um povo sem fé, sem nada. Então, e logicamente que ele estava fazendo um juízo de valor muito precipitado, né? Então, realmente não... Eles acham que a única fé correta seria a fé católica. Então, mais uma afirmação correta. Então, aqui todas estão corretas. O que houve aqui, com alguns alunos, é que, diferentemente das outras salas, eu alterei essa ordem aqui de afirmações. E alguns alunos acabaram usando a mesma ordem de respostas que eu aplicara na outra turma, né? Quando deveriam ler, se deter ao que estava na sua atividade avaliativa e não da outra turma. Adiante, nós temos, como eu disse, um poema que é um soneto, né? Já entrega isso a primeira pergunta, né? Um soneto do Gregório de Matos. O que é um soneto? É uma composição em versos, que tem geralmente 4 estrofes, com 2 quartetos e 2 tercetos. Está aqui, ó. Sobre esse soneto, nós temos também 7 afirmações que vocês julgariam da mesma forma, colocando 1 para a afirmação correta e 2 para a afirmação incorreta, se existir. Então, sobre o soneto em questão, que eu também não li para ser um vídeo quanto mais rápido possível. Então, o poema apresentado tem a estrutura de soneto. Sim, nele o eu lírico lamenta pela Bahia usando de vários recursos. Ele faz um lamento mesmo, quando ele diz assim:
A cidade da Bahia, o quão dessemelhantes. Estou do meu antigo estado. Pobre de ti, pobre, vê a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi, eu já, tu a mim abundante. Ou seja, ele já viu, ele lamenta no início, né, que ela está em uma situação muito ruim, e já viu ela rica, assim como ele também já esteve rico. Então a primeira afirmação é correta. Na segunda, que é o complemento aqui da primeira, né, para ser mais direto, quando ele diz: neste poema, o eu poético faz um discurso de lamentação. Repare que é uma espécie de continuação daqui, ó. Lamenta, né? Demonstrando estar desesperado com tal questão social, explicitando em vocabulário sutilmente agressivo. Ele vai usar algumas palavras agressivas, né? Lá mais à frente, por exemplo, quando ele diz que daqui do Brasil sai muito açúcar e troca-se por drogas inúteis, né? Alguma coisa assim. Ele critica também os imigrantes, ou melhor, os portugueses, né? Na época não tinha nem essa expressão, porque a maioria ainda do povo era europeu aqui, né? Depois é que vai se estruturar o povo brasileiro, propriamente dito. Então ele critica várias e várias ações e também esse povo que aqui estava, né, explorando as riquezas do Brasil. Então, ó, ele critica, por exemplo, o extorquir dos mercantes negociantes, que na verdade eram exploradores. Ele diz tirar com violência e brichote, capote. Quando ele chama aí brichote, né, ele está fazendo uma crítica pejorativa, né? É uma expressão antiga que é o nome dado aos estrangeiros para demonstrar falta de consideração. Aí chamavam de brichote. Então, tudo isso está corretamente afirmado, né? Então, número 1. Nas duas primeiras estrofes, o poeta faz um paralelo entre a sua vida e a cidade e a da cidade da Bahia, descrevendo as transformações que ambas sofreram. Sim, gente. Já até falei no início, né? Já antecipei. Ele faz sim esse paralelo. Então, mais uma vez, correto. Há em A Cidade da Bahia, ou seja, no soneto, um jogo do passado e presente da sociedade, ou povo, né, baiano, feito pelo eu poético, revelando unidade, como por exemplo em Estais e estou de nosso antigo estado. Repare, presente, momento, né? Estás e estou, né? Em diversas situações, quando ele diz, por exemplo, rica te vi, e mais atrás ele já viu, assim, dando uma referência lá na primeira estrofe, final da primeira estrofe, e vi e vê, ele está também referindo-se a presente e passado. Mais uma vez, afirmação correta. A estruturação conceptista do poema não impede que o poeta utilize recursos expressivos cultistas, como o uso intensivo de aliterações, ou seja, repetição de fonemas visando um efeito expressivo que ora é eufônico, ou seja, tem um sentido positivo, ou seja, agradável aos ouvidos, e ora é cacafônico, negativo, que causa algum prejuízo no som. Então, sobre a literação, ele algumas vezes, vocês puderam notar, o uso excessivo do T. Por exemplo, quando ele diz, a ti trocou-te a máquina mercante. Repare quantos T's aparecem. E não só aí, como por exemplo, no terceiro verso da segunda estrofe, quando ele diz, a mim foi-me trocado e tem trocado. Repare que é um jogo o tempo todo do T. Então, mais uma vez, correto. No poema, o uso intenso da antítese revela
as mudanças. Antítese, ou seja, jogo de palavras opostas. O tempo todo também ele faz isso, né? Quando ele fala lá na primeira estrofe, pobre e rica, são duas antíteses bem... Quando ele compara o estado atual com o antigo, ou seja, com o passado, presente e passado, também são antíteses. E temos vários momentos, né, em que isso aparece. Mais uma vez, correta. Na última estrofe, o poeta formula o desejo de que a Bahia seja sisuda, isto é, que ela tenha juízo e abandone um estilo de vida luxuoso e de gastos inúteis que vinha levando. Lá, olha, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisudas que fora de algodão o teu capote. Ou seja, ele faz votos de que ela um dia volte, né? E tenha vergonha, né? Ou seja, venha a ser sisuda e passe a ter aquele mesmo desenvolvimento que tinha outrora. Então, mais uma vez, afirmação correta. E por fim, nós temos uma lira, a lira 34 do Tomás Antônio Gonzaga, e as seguintes afirmações. Eu estou acelerando um pouquinho para tentar que o vídeo não fique tão longo. Então, o mesmo enunciado, né? Colocar um para afirmação correta e 2 para incorreta. Então nós temos as convenções neoclássicas, tais como o pastoralismo, o bucolismo e a personificação alegórica do amor, estão presentes na lira? Sim. Quando estudamos esse autor, foi afirmado que mesmo naquelas duas mudanças, ele começa com um estilo usando antes da sua prisão, e após a sua prisão ele modifica um pouco, né? Mas as convenções neoclássicas, né, do neoclassicismo, ele permanece nas duas fases, comprovadamente que são do Tomás Antônio Gonzaga, né? A terceira parte da obra, como vocês sabem, há uma contestação. Então, mais uma vez, afirmação correta. A primeira estrofe da lira desenvolve o tema da passagem do tempo e das mudanças que ocorrem na vida. Sim, quando ele diz, minha bela Marília, tudo passa. Só isso já garante, né, essa resposta como uma afirmação correta. Mas ele diz, a sorte desse mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então, ele reafirma aqui, a passagem do tempo e das mudanças, que há mudanças na vida. Mais uma vez, correto. O fragmento da lira pertence à primeira parte da obra de Tomás Antônio Gonzaga, que contém os poemas escritos na época anterior à sua prisão. Já até antecipei no comentário anterior, né? Aqui ele não há um saudosismo, não é aquela lamentação de estar longe da sua amada, né? Da sua pastora. Pertence sim à primeira parte. Tomás Antônio Gonzaga, a partir do 6º verso da última estrofe da lira, desenvolve o tema do Carpe Diem. 6º verso ele diz assim, aproveite o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e o semblante a graça. Ou seja, aproveitar o momento atual, a juventude, antes que fique velho, né, sem forças. Então ele explora o Carpe Diem. E as duas últimas afirmações. No 7º verso da primeira estrofe, quando o poeta fala sobre Apolo, ele está se referindo ao Sol. E quando diz que ele fugiu, está dizendo que o Sol já se pôs. Então era comum, pelos poetas neoclássicos, assim como os clássicos, né, os classicistas, o uso de expressões da mitologia grega, né, ou greco-romana. Então, quando ele fala em Apolo, ele realmente está se referindo ao Sol. Mais uma vez, afirmação correta. E por fim, na lira de Gonzaga, o eu lírico, embora reconheça a inevitabilidade da velhice, não se encerra no lamento, mas se propõe a aproveitar bem o tempo da felicidade.
É basicamente isso. Nessa primeira parte, isso se resume perfeitamente nas liras que ele compôs, né? Na primeira parte das suas liras. Na segunda parte, ele já muda um pouco esse questionamento, né? Mas ele, aqui na primeira, é uma afirmação correta. Então, se vocês observaram bem, todas as afirmações ou as informações colocadas aqui nessa atividade, elas estão corretas. Então, foi isso a nossa atividade avaliativa e obrigado por assistir e continuemos prestando atenção nas aulas. Até a próxima.